noite, bom dia para quem está assistindo a nossa gravação. Hoje, 16ª aula do professor Júlio Fofo, né? Já estamos aí há algumas semanas. E hoje nós vamos tratar na aula de quinta-feira sobre atualidades. Lembrando que tem essa bateria de questões está disponível lá no grupo do Facebook. Então a nossa ideia é, todo mês, pelo menos a cada 4 semanas, um grupo novo. A gente vai estar fazendo. Bom, já que nós vamos falar de questões de atualidade, que dia é hoje, senhores? Hoje é um dia muito importante para quem trabalha assuntos de história, em especial de atualidade. Quem sabe dessa turma alguém acerta? O que aconteceu recentemente no dia 2 de maio? Eu falei recentemente. Recentemente para a história é menos de 5 anos. 2, 3, 1. Não, é a Margaret Thatcher que faleceu há pouco tempo. Não pode ser. Ninguém viu os jornais hoje? O que poderia ter acontecido dia 2 de maio? De algum tempo. O Spielberg está filmando, deve estar curioso para saber. Hoje, os senhores falam só, veja bem, só 24 meses que o governo de Barack Obama conseguiu executar Osama Bin Laden, primeiro nome da Al-Qaeda, que foi morto numa casa no Paquistão, a menos de 1 quilômetro da academia militar daquele país. Osama Bin Laden, inclusive nós temos aquela nossa lista de filmes, um filme do Oscar desse ano chamado A Hora Mais Escura, que trata de quantos anos e quanto se gastou e quantas vidas se perderam para encontrar o líder da organização que foi a mentora do 11 de setembro. Falar de Bin Laden é falar da Guerra Fria, é falar da Guerra do Golfo, é falar da guerra que nos arrasta a esse mundo do terrorismo moderno. Alguém dos senhores sabe alguma coisa de Osama Bin Laden? Já vamos aproveitar, porque eu gosto de falar em dia de aniversário, né? No caso, hoje é aniversário de morte. Osama Bin Laden, ele é saudita. Ele é saudita, da Arábia Saudita, nasceu em Riad, e o seu pai foi o segundo homem mais rico daquele país. A construtora Bin Laden construiu pontes, rodoviárias, aeroportos, etc. O pai de Bin Laden, que coincidentemente morreu apenas com uma visão, ele sofreu um acidente e perdeu uma das vistas, ele teve várias mulheres e 54 filhos. Quando ele morreu, ele deixou, aliás, 44 filhos, desculpe. 54 é o rei da Arábia. 44 filhos. Quando ele morreu, ele deixou a quantia mórbida de 300 milhões de dólares para cada filho, o que dá 600 milhões de reais. Por que tanto dinheiro? Porque exatamente a Arábia Saudita, com dinheiro de petróleo, dava à construtora Bin Laden. Isso é uma questão. Agora, como Bin Laden se transformou nessa figura, senhores? Bin Laden, jovem, o pai dele, porque com a mãe dele ele é o único filho, ele com 12, 13 anos, o pai dele contratou um professor de inglês para ele. Por quê? Porque a ideia do pai dele é que ele viesse estudar nos Estados Unidos. E ele veio. Para quem não sabe, e não por acaso, Bin Laden se formou em engenharia civil. Por isso, a questão técnica de derrubar as torres. Em 1979, os russos invadiram o Afeganistão, ainda no auge da Guerra Fria. E os americanos montaram um grupo de pessoas pelo mundo que quisessem tirar os soviéticos do Afeganistão. E como ele já tinha o interesse de entrar para a política e tal e coisa, foi no Afeganistão, lutando a favor dos Estados Unidos, que Bin Laden descobriu como ele poderia ser um comandante militar. A guerra acabou, a Guerra Fria acabou. Ele voltou para a Arábia Saudita, e na Arábia Saudita ele teve uma séria briga com a família, porque considerava a família subjugada pelo poder imperial dos Estados Unidos. Foi morar no Sudão,
país africano extremamente duro na questão muçulmana, eles são seguidores do Alcorão ao ponto da letra, que é aquilo que eu já contei aqui, castrar mulheres, porrada, o negócio é violento. Foi do Sudão que Bin Laden viu a grande e histórica Bagdá, capital do Iraque, ser destruída pelos americanos em 91. E ele jurou que com esse ato ele se tornaria o grande inimigo da América. Por causa dessa pequena herança, um dinheirinho de miojo aí que ele ganhou, 300 milhões de dólares, não é muito dinheiro? Não, Spielberg, com 300 milhões de dólares, Spielberg ia ficar aqui me filmando? Não ia. Essa hora ele estava lá em Florença, tomando vinho com as italianas e vendo aquelas estátuas renascentistas, isso é um espetáculo. E ele conseguiu, em 92, fazer o primeiro atentado ao World Trade Center, colocando um furgão cheio de explosivo. Só que ele viu que a estrutura era muito grande. Os anos se passaram e aí chegou o grande dia, 2001, em que ele vai utilizar o avião como arma para bater. É claro que precisa de dinheiro, é claro que precisa de uma sociedade, de uma associação, de uma seita. Algo muito grande deve existir por trás de um homem como ele. Após o 11 de setembro, ele se esconde em vários lugares do mundo até que resolveu se esconder num lugar que era acima de qualquer suspeita. Porque como o homem mais procurado do mundo ia morar numa casa com a família a menos de 1.000 metros de uma academia militar no Paquistão, que é um país que tem fortes alianças militares com os norte-americanos. E aí vai ser o dinheiro que o Bush torrou durante 9 anos que vai ser para isso. Quanto a sua execução foi feita, o grande erro de toda a história de Bin Laden, para quem está chegando agora, nós estamos falando do Bin Laden porque hoje é o dia da morte dele, foi que eu não acusaria o Black Man, né? Ou talvez não fosse o Obama que quisesse assim, mas os americanos não tinham direito de esconder o cadáver de Bin Laden, porque fazer tudo isso, gastar 3 trilhões de dólares e quase uma década para caçar um homem, para dar um tiro no pulmão e outro na cabeça, pegar um cadáver de quase 2 metros de altura que ele tinha, para levar para um porta-aviões, para do porta-aviões embrulhar e jogar no Mar da Arábia? Ô Spielberg, não dá. Tinha que filmar, fotografar, bota na internet. Ah, mas a cena é chocante, o cara está com um tiro na cabeça, não importa. Tinha que, porque até hoje, lembro uma das últimas horas que eu falei de Jesus? Olha o que aconteceu com Jesus. Recentemente, mais recentemente, o senhor Adolf Hitler. Cadê o Hitler? Pegou o Hitler, morreu o Hitler, fugiu de avião, fugiu para a Argentina, fugiu para o Golfo, foi visto com uma nave espacial em cima do Ribeirão da Ilha. Pô, toda vez que eu falo da Segunda Guerra, eles querem que eu conte uma história que não tem fim. Porque não tem prova. Então os americanos podiam ter dado 58 mil tiros nele. Mas tinha que mostrar. Porque ficará para sempre a pergunta: mataram? Por que mataram? Como mataram? Onde mataram? E eu li há poucos dias um editorial num desses sites de política internacional que me deixou assim, vamos dizer, um pouco excitado de curioso. Metade dos homens que participaram da operação para matar Bin Laden estão mortos. Isso está gerando a famosa queima de arquivo. Sim. Eu tenho um segredo do senhor. Lembra que ontem à noite nós estávamos lá na La Maison, lá, aquele traveco gostou do senhor? Isso é o nosso segredo. Ai, meu Deus, o telefone agora todo dia. Eu esqueço do que troço, é a fofa mandando mensagem. Dá uma pausa aí, Spielberg. Dá uma pausa aí que o negócio é sério. Oh, que coisa, hein, meu? Oh, meu Deus do céu. Estou vendendo uma fofa, não queres comprar? É baratinho. Pode me dar 2 livros de história e eu deixo a fofa contigo. Eu tenho um segredo com o senhor. Eu, o senhor e o travecão. Eu mato o senhor e o travecão, cadê o segredo? Não tem mais. No caso, havia 20 especialistas na operação. 10 já foram para o saco. Só faz 2 anos.
o governo do Obama se expira daqui a um tempo, Vai morrer os outros 10 e aí... tem um maluco lá nos Estados Unidos que diz que dá para mergulhar no Mar da Arábia e buscar o corpo. Eu acho que o tubarão não vai devolver. Mesmo porque o tubarão que comeu aquela carcaça está ferrado. Então, senhores, antes de ir para as questões, eu tinha que fazer essa explanação sobre a morte de Osama Bin Laden, que é um dia, não é um dia festivo, é o dia que ele morreu, mas ele fez um burugudu tão grande, que é o seguinte, enquanto não acharam ele, ficaram até... Aí tem aquela fofa insuportável na minha aula, que professor, eu acho que ele mora nos Estados Unidos, protegido pelo próprio governo do Bush, porque o Bush até hoje é acusado de ser um facilitador da coisa toda. Eu não acredito nessa possibilidade. Né? Eu acredito, usar o argumento para entrar no Iraque e roubar o petróleo deles é outro assunto. Tá? Certo, senhores? Alguma pergunta sobre a questão? Nós ainda voltaremos a falar em Bin Laden quando chegar lá na frente, na Guerra do Golfo. Mas eu precisava dar essa explanação aos senhores, tá? Lembrando que esse assunto não está no nosso material, porque isso é muito recente. Né? Numa das últimas aulas a gente viu essas questões aqui, que eu coloquei para vocês a importância da geografia, da política, né? Então hoje nós continuamos com outra bateria, né, de algumas questões. Veja essa aí, acabamos de falar de Bin Laden, Oriente Médio. Eu chamo a atenção que Oriente Médio é um negócio né? Cada paizinho daquele do Oriente Médio é uma encrenca monstruosa. Hoje, se eu dissesse para os senhores o que está acontecendo de mais grave no Oriente Médio, isso é atualidade, senhores. Qual é o tema hoje, dia 2 de maio de 2013? Estamos numa aula de atualidade. Qual é, de todas as encrencas do Grande Oriente Médio, qual é o maior bucha que está tendo hoje lá? O Spielberg está se coçando lá para responder, hein? O Spielberg. Qual é a coisa mais grave? Grave. Fuck you, motherfucker, a gente morrendo. Cadê a resposta? A guerra civil na Síria. A Síria é um país do Oriente Médio que está sendo despedaçado, porque aquele presidente deles é um pirado da vovó. Ao não deixar o governo, dito ele, porque achava que a tal Primavera Árabe nada mais é do que uma grande armação internacional para tirar presidentes do Oriente Médio. Mas por que nós tiraríamos um presidente democraticamente eleito? Por que mataram o Gaddafi? Você acha que o povo de um país vai pegar um presidente no meio da rua, encher de porrada, filmando, dar 2 tiros nele, botar na internet, botar o corpo dele numa geladeira para o povo ver que ele estava morto de verdade? Por quê? Porque durante 42 anos ele tratou o povo como lixo. E o lixo, às vezes, consome o seu criador. No caso, ele seria um monstro. Né? Era um bichinho desse tamanho que virou um dragão de 13 metros. Então, o Oriente Médio, se tu pegar país por país, sempre há um problema político, religioso, geográfico, coisas do tipo. Tá? Essa pergunta aí diz o seguinte: o Oriente Médio continua sendo uma das mais tensas regiões do mundo. Hoje é a Síria, amanhã pode ser outro país. E se eu voltar cada ano para trás, vai dar a mesma coisa. Uma questão que se arrasta no tempo, desde Jesus. 20 séculos. 20 séculos aí já é bastante para a história. E que foi levada formalmente, quando aparecer formalmente, entenda-se oficialmente, quer dizer, não é o povo, são os governos, é uma questão de Estado e de governo. A ONU, que tem a sede mesmo onde? Onde é que é a sede da ONU que nós falamos aqui na primeira? A cachaça está acabando com a memória de vocês, né? Está uma coisa terrível. Fica na ilha de Manhattan, em Nova York, em 2011, que se refere à efetiva criação e ao pleno reconhecimento da ONU a um Estado. Bom, fácil, porque o Iraque é país há muito tempo. Capital do Iraque. Acabei de falar. Qual é a capital do Iraque?
Ô Spielberg, me ajuda aí, Spielberg. Tu estás vendo como eu vou ter trabalho até o Natal, Spielberg? Bagdá, acabei de falar, Bagdá, que foi bombardeada. O Irã é o país do amigo do Hugo Chávez, lembra da aula de Venezuela? Ahmadinejad, aquilo é que é nome, né? O Líbano, capital do Líbano, é aquele sanduíche do Habib's, para o senhor não esquecer, né? O Beirute, muito bom, você pode pedir com menos maionese, eles fazem pãozinho sírio, coisa especial. Jordânia e Palestina. O cara que não entende porra nenhuma de história e geografia, Iraque, Irã e Líbano, ele não pode assinalar. Sobrou 2. A Jordânia e a Palestina. Qual é o estado que há anos tenta ser reconhecido? A Palestina. Que foi literalmente chutado pelos judeus, né, de Israel, quando da ocupação em 47, né, que foi o grande erro da ONU, criar um estado judeu dentro do mundo árabe. Dúvidas, perguntas? Só um pouquinho. Próxima questão. Assinale a opção correspondente ao cidadão que, depois de anos preso, assumiu a liderança plena no movimento do fim do regime racista do apartheid de seu país. Foi ganhador do Nobel da Paz, é personalidade reconhecida. Importante. Quando aparecer numa questão, é personalidade reconhecida, ou está sendo, é porque a criatura está viva ainda. Né? Morre, foi. Ele apareceu, ficou sumido aí 3 meses da mídia. É porque é a idade, né? 94 anos eu não sei como é que ele durou tanto. E quando ele termina, o primeiro presidente negro da África do Sul, nós temos ali, agora, o importante dessa questão. Questão facinha, né? A outra é média, essa é fácil. É que todo mundo sabe que o seu Nelson Mandela é o símbolo maior da África do Sul. Aliás, o Brasil teve lá na Copa 2010, foi um horror de Copa, né? Quem é Desmond Tutu? Ninguém nunca ouviu falar em Desmond Tutu? Vou dar uma dica. Ele é um bispo. Um bispo religioso. Um bispo negro. Talvez o maior bispo negro que a África já teve. África, bispo Desmond Tutu. De onde é que ele deve ser? De onde Desmond Tutu é o bispo? Exatamente. Mandela, Desmond Tutu. Ele foi um dos que deu apoio à volta à democracia no país. O seu Martin Luther King. Quem é Martin Luther King? Se nós fôssemos falar em poucas palavras. Quem foi, né, melhor dizendo? Luther King, vocês nunca ouviram falar? Luther King foi o maior ativista negro dos Estados Unidos da década de 60, junto com Malcolm X. Luther King era o Barack Obama da época dele, multiplicado por 3. Deveria ter sido o primeiro presidente negro da América, mas nós estamos no ano terrível dos anos 60. Se os americanos mataram o John Kennedy, aliás, nós vamos ter uma aula sobre a morte de John Kennedy, uma aula inteira só sobre John Kennedy, né? Sobre os 50 anos da morte que comemora esse ano. Aliás, o pessoal de Palhoça já teve essa aula, porque teve um dia lá que o professor, teve neném lá, o professor, não lembro se é o Tonho, não é o Tonho. O Chico foi o... Aí eu tive 2 aulas além da minha. Aí eu aproveitei, contei a história completa, leva 2 aulas para contar a história completa de John Kennedy. E ele viveu a era de John Kennedy. Pô, se os americanos deram um tiro num presidente branco de olho azul, que era católico, era o mais popular da América, imagine se um líder anti-racismo ia morrer como? Como morreu Luther King? Alguém tem ideia? Luther King estava num hotel e quando ele abre a porta pela manhã, para provavelmente um café, não sei o que ele ia fazer, só conseguiu abrir a porta mesmo. O outro lado tinha um cidadão, um snipe, pimba. Ele morreu nos braços do pastor Jackson, que está vivo nos Estados Unidos ainda. Luther King fez o famosíssimo, está em tudo quanto é livro de história do mundo, discurso em Washington aos 100 mil. Ele botou 100 mil pessoas no espelho d'água de Washington e começou aquele célebre discurso daquele dia falando a célebre frase: eu tenho um sonho.
que um dia os irmãos dessa pátria, que é baseado nos ideais de Abraham Lincoln, que falou muito parecido um século antes. Quer dizer, Lincoln levou um tiro na nuca, também vou contar a história completa do Lincoln, aliás, é uma figura fenomenal. Lincoln levou um tiro na nuca e levou 900 mil americanos à morte. Olha, isso para o século XIX é um número absurdo, 900 mil almas. Porque apenas queria e conseguiu assinar o fim da escravidão nos Estados Unidos. Muito diferente do Brasil. Muito diferente do Brasil. O Brasil é o segundo país negro do mundo, mas a comunidade negra norte-americana nada tem a ver com a brasileira. Apesar de ambos serem trazidos da África por causa da escravidão, aqui para cana-de-açúcar, café e similar, e lá para os plantations de algodão do sul dos Estados Unidos. Esse homem, o que ele falou em 1966, só conseguiu, 68, que foi o ciclo que fechou, os americanos só conseguiram botar isso em pauta em 2008, 50 anos depois. Vocês não têm muito hábito, como eu tenho, de ver filmes. Tem um filmezinho passando agora direto aí na TV a cabo, chama Histórias Cruzadas, que é a história das empregadas do sul dos Estados Unidos, as empregadas negras que tinham que cuidar dos filhos dos brancos. E uma criou uma grande polêmica porque ela usou o banheiro da patroa para fazer um xixi. 3 minutos. E ela, na verdade, não tinha nem usado, só para encher o saco da... Mas aquilo ali, para te ver o grau. Tem outro filme fantástico que eu indiquei, inclusive, naquela lista, Mississippi Chamas. 2 policiais brancos querendo saber quem é que matou os negros da cidade e a própria polícia dando porrada na polícia para a polícia não saber a verdade. Por isso que a Ku Klux Klan foi tão difícil de acabar. A Ku Klux Klan que é filha da Guerra Civil Americana. Então, falar nome, botar nome na prova, eu boto qualquer coisa. Invento. Agora eu quero saber o cara que responde. Se ele responde porque ele sabe, se ele responde por dedução, e quem são os outros que não são aquela figura histórica? Porque em algum lugar vai encaixar, tá vendo? Eu não encaixo o Martin Luther King na África do Sul, mas encaixo o Martin Luther King na história americana, como a letra E, o Barack Obama, que é o grande sucessor dele. E o seu Frederic de Klerk é um ex-presidente da África do Sul, que, diga-se de passagem, é bom eu falar isso nessa sala e eu não tenho o hábito de não mentir, professor, por que os brancos da África do Sul odiavam tanto os negros? Não, eles não odiavam os negros. Havia interesse econômico profundo. A África do Sul é um dos maiores produtores do mundo de diamante, petróleo e outras riquezas. Existia uma praia na África do Sul que dava diamante. Tanto é que diamante só se lapida em 2 lugares no mundo. No porto de Antuérpia, na Bélgica, ou em Israel. O tráfico mundial de diamante leva qualquer um para o pau. Porque um diamante só resolve a vida de um ser humano. Tu imagina toneladas dele. E é raríssimo, não é qualquer lugar que tem. O Brasil tem uma mixaria. Só debaixo da tribo dos Sintalaga tem 200 toneladas. Quanto vale 200 toneladas de diamante? Nem sei dizer para os senhores em euro, dólar ou similar. Estão vendo o peso, senhores? Ô, Spielberg, o senhor sentiu o peso da coisa, senhor Spielberg? Muito bem, senhor Spielberg. Ó, de novo, uma questão, eu vivi, falando de Oriente Médio, né? No ano de 1947, porque o ano de 47 tem tanto peso, né, pessoal? 46, 7, 8, isso é depois da guerra, por isso mesmo. Quando explodiu a bomba de Hiroshima e Nagasaki, cabum! O mundo viu que o negócio estava... Nós chegamos no fio do pavio, na pontinha do abismo. O nosso mundo era para ter acabado na Segunda Guerra Mundial. Vou contar um segredo aqui para os senhores. A humanidade foi levada ao limite na Segunda Guerra. Por isso, eu e um monte de amigos historiadores, nós somos fãs, não da guerra, obviamente, que é uma ignorância, mas como fato histórico, ninguém, depois de Jesus, mexeu tanto com a história da humanidade do que é uma coisa chamada Segunda Guerra Mundial. Eu estou há 30 anos estudando Segunda Guerra Mundial e não sei nada.
Porque eu nunca vi 6 anos mudarem tanto o mundo. E detalhe, ela começa com um tiro e acaba com uma bomba atômica, que depois vai ser a segunda. E a Segunda Guerra Mundial, o ser humano foi forçado ao extremo. Ao extremo. O que é o limite de um ser humano? É difícil saber qual é o limite. Eu aprendi no exército que quando você estiver cansada, quando você estiver exausto, você tem mais de 30% de ar, de oxigênio, de gás. Vai caminhar, ai que dor na perna, ai que dor na panturrilha, ai está doendo a bunda, está doendo o peitinho, ai eu vou morrer. Tu tem mais de 30%. Pode puxar a segunda que vai. Tu imagine botar isso num globo, num país. Não, no mundo. No mundo, no planeta Terra. Sabe quantas pessoas morreram nessas guerras tradicionais? De 5 a 50 mil. Sabe quantos morreram na Segunda Guerra? 50 milhões de almas desencarnaram. Em apenas 5 anos. É um número inimaginável, senhores. Então, quando acabou a Segunda Guerra, um pouco dos homens que tinham um pouco de inteligência resolveu criar o quê? Estruturas para facilitar a vida após a Segunda Guerra, tentando redividir o mundo num mundo mais justo. Mas, infelizmente, isso virou uma baita de uma utopia. Porque se você perguntar para mim a opinião do professor Júlio César Rubi, ó fofo, que nas horas vagas vê filme pornô e gosta de assar churrasco, eu diria para os senhores que a ONU, na parte de segurança internacional, é de uma inutilidade monstro. Porque desde a Segunda Guerra Mundial, que já se vão mais de 45 anos, nós já tivemos mais de 100 conflitos pelo mundo. Então, eu destruí o mundo, matei 50 milhões de pessoas, fiz 2 bombas atômicas para liquidar a fatura e não aprendeu ainda. Quando diz que o homem é um animal, eu nunca sei qual dos 2 lados ele está, por causa desse tipo de coisa. Então, em 47, vamos criar uma organização, está lá, que vai facilitar a vida no pós-guerra. Bom, primeiro, a ONU, tirando o pensamento sobre ela. Lugar errado construído. Não podia nunca ter sido Nova York. Tinha que ser na Suíça, que é o país neutro. Segundo, como a ONU autoriza criar um Estado judeu na Palestina em pleno mundo árabe? Terceiro, o mundo ficou bipolar. E nada que é bipolar é bom. Só 2 partidos. Ou tu era comunista soviético, ou tu era pró-americano. Então, já começa ali, 2 países que concentram a bipolaridade. Se a ONU tem, hoje a ONU tem 207 países inscritos, como é que de 207 países só 2 podem opinar? Isso, ainda bem que está acabando, né? Essa situação é uma situação que já está quase extinta. Porque hoje ninguém mais pode mandar sozinho em nada. Né? Então ele coloca ali, apressou a criação do Estado judeu. Por que apressou? Por que apressou se a guerra tinha acabado, os nazistas estavam, quem não estava morto estava preso, e não tinha chance nenhuma de acontecer outro holocausto. O judeu não vai ter mais Auschwitz. Até hoje, eu leio sobre esse troço, eu fico... o HD fica ali, né? Porque eu digo, mas peraí, quem é o gênio que pensou isso? Para que pressa? Por que não disseram para os judeus que eles poderiam fazer o que eles estavam fazendo? Ocupar os países de origem de língua, vivendo a vida de judeu. Apenas eles teriam o quê? Passaporte diplomático, podiam viajar pelo mundo. É um exemplo bom. Porque os ricos foram para os Estados Unidos. Aliás, o Spielberg, que eu brinco sempre, Spielberg fez a lista de Schindler porque ele é judeu. Só que ele faz parte de uma elite que mora nos Estados Unidos, de cineastas, intelectuais e tal. Ninguém vai botar a mão neles por ser judeu. Pelo contrário. Né? Então, essa questão aí, que, olha só, a bipolaridade das forças da época dos Estados Unidos e União Soviética eram favoráveis, assim, com a opinião pública internacional. Detalhe, a União Soviética, senhores, a União Soviética, nessa época, ainda estava vivo lá quem? Quem que mandava na União Soviética em 47? Um dos homens mais perversos que o mundo teve o desprazer de conhecer. Joseph Stalin. Stalin não era um homem, ele era um bloco de gelo.
Ele nunca sorriu, ele nunca chorou, ele nunca teve sentimento por nada. A mulher deu um tiro na cabeça por causa dele, o filho se matou por causa dele. E o outro filho, por castigo, que era o único que ele tinha algum apreço, Hitler capturou na Batalha de Stalingrado e fuzilou. Por isso que ele foi para Berlim que nem um doido, para matar os nazistas. Mas ele maltratou os judeus do seu país. Aliás, eu nunca vi alguém maltratar tanto o seu povo como esses ditadores. O vizinho dele era outro desgraçado, que um dia eu vou dar uma aula, que foi o Mao Tse-tung. Que tu olha no livro de história, aquele da professora fofa de peito grande lá da 8ª série, todo mundo no livro de história é herói. Mao Tse-tung, o timoneiro da China, olha que bonito, hein? Bonito. Comia criancinha, usava droga, não tomava banho, era um desgraçado, mas quem é que tinha coragem de falar isso para ele? Eu tenho coragem de falar isso numa aula de história. Se alguém falasse metade do que eu estou falando, já estava morto, jogado o corpo pela janela. Stalin, o homem de aço, o mestre do aço. Rapaz, ele matou 3 milhões de russos por crime político. Sabe como é que se mata intelectual na Rússia de Stalin? Professor Júlio, o Spielberg, o cineasta, pega nós dois. Leva para a Sibéria, para a prisão de Gorky. Olha que prisão simpática. Temperatura, menos 34. Tira a camisa, Black. Vamos passear no gelo. Oh, faz cantando na chuva. Pum! 2 semanas morto. Físico nuclear, ele fez isso. Generais. Ele matou tanta gente que quando estourou a Segunda Guerra, ele não tinha general suficiente para o exército russo. Olha o que a gente aprende numa questão de história, cara. Um negócio muito doido isso. Eram favoráveis assim com a opinião pública internacional. Que opinião pública internacional é essa aí que ele bota aí? Hã? Quantas pessoas no mundo foram entrevistadas? Porque hoje faz entrevista de tudo ali no calçadão, tu passa ali, né? Menino de R$50, só quer ir lá, pode ir lá. Não, brincadeira. Mas não sei se vocês já responderam a questionários públicos. Você é a favor ou contra? Exemplo atual. Diminuir a maioridade penal. É o grande tema hoje das redes sociais aí. Eu sou a favor, 10 anos. 10 anos, tá bom? Pessoal que apronta depois dos 10, não é por aí. Vamos baixar para 16, aí eu jogo o bagulho na mão do de 14, aí eu baixo para 14, qualquer dia ele vai sair de fralda. Que bagulho? Ô, Spielberg, tu não começa, tu não força a minha amizade, hein? Essa água está com gosto de barata. Tem algum animal morto na caixa d'água. Horrível. O enunciado, aí depois dele fazer essa demagogia histórica, ele pergunta, o enunciado refere-se à criação de qual país? É claro, né, senhores, que a Alemanha Oriental e Ocidental é um péssimo exemplo para estar ali, ó. Quem é que disse, pô? Tudo bem que os nazistas, porra, um dia eu vou contar a história do nazismo aqui, nazismo é coisa do capeta, é coisa é a turma do Rasputin que incorporava. Quem disse que ingleses, americanos, franceses e russos ganharam uma guerra militar, mas tiveram o direito de acabar com o Estado? Eles acabaram com o Estado alemão. Você não podia reclamar, porque não havia mais prefeitura, nem polícia, nem lei. Acabou o Estado alemão. A única coisa que tinha na Alemanha era o nome da pessoa em alemão e a língua. Eles ainda dividiram o país, quer dizer, rachando um povo como se divide uma ninhada de gato. Nasceu 6, 3 para ti, 3 para mim, pronto. Muito sério isso. Opa. Ó, de novo lá, ó. O norte da África e o Oriente Médio têm sido palco de diversos conflitos que sinalizam, mudanças expressivas na maior parte dos países ali existentes. Porque o norte da África nós já estamos falando de tempo do Egito, né? O que se pode notar de imediato é a substituição parcial ou total de grupos políticos que permaneceram, por várias décadas no poder. Ainda está muito cedo para dizer que essas regiões experimentam de fato uma primavera dos povos árabes. Esse termo aqui, eu não sei se o professor de geografia vai chegar lá, mas deve chegar, já está sendo contestado, a tal da primavera árabe. O que está se colocando hoje
nas redes que tratam do assunto, é que é rebelião dos povos árabes contra as ditaduras. Porque primavera é muito romântico, né? Aconteceu na República Tcheca, né? A primavera de Praga, porque Praga é a capital. Aí os estudantes tudo de mão dada, né? Nos anos 60, aquelas fofas com aquelas saias rodadas, abaixo a ditadura. Não, nós estamos falando de ditador. Né? Aí ele coloca ali, né? São países que foram palco dessas mudanças, exceto. É fácil porque vocês sabem que Moçambique não está no norte da África, aliás, é um país de língua portuguesa. Temos mais um minutinho ali, vamos ver se pega uma pequena aqui, para poder, aqui. A China, durante o seu império, sofrendo pressões de vários países, foi obrigada a ceder algumas partes de seu território a países europeus. Interessante, a China não aprendeu com a história. Por que a China não aprendeu com a história? Porque a China, no século XIX, teve que ceder Hong Kong para os ingleses à porrada, por causa do ópio, que é uma droga violenta. Um dia eu conto a história da guerra do ópio toda para vocês. Ele tem o Tibete, onde está o Himalaia e o Monte Everest. Ele tem Macau, cidade que fala português. Ele tem Taiwan. Eu conheci um cara de Taiwan em Florianópolis, dono de um restaurante. A minha esposa foi olhar e disse, ó, Júlio, o cara lá é assim, mas onde é que ele nasceu na China? Não, ele nasceu em Taiwan, não, então não é chinês. Ele é de Taiwan. Não diga para ele que ele é chinês. Ele é de Taiwan, da ilha. Né? Capital Taipei. Então ali diz o seguinte, recentemente um desse território em poder do Reino Unido foi devolvido ao governo chinês. Trata-se do território de Hong Kong. Acabei de falar da guerra do Coreia. Saigon fica onde? Onde é que fica Saigon? Emílio Santiago tinha uma música que era Saigon. Bonita música. O senhor lembra disso, Spielberg? Saigon, do Emílio Santiago. Saigon é uma das principais cidades do Vietnã. Taiwan é essa grande ilha que fica ao lado da China. Mas quando o Mao Tse-tung era um desgraçado, ele foi tão desgraçado que a China, ela tinha um imperador, que foi derrubado na Primeira Guerra Mundial. Aí veio a Segunda Guerra. Os japoneses foram lá e quebraram o pau, mas mataram os chineses. Incrível, né? A China era daquele tamanho, o Japão. O Japão picou os chineses como se pica sushi, sashimi com atacante. Acabou a guerra. Detonaram o Japão. O que aconteceu? Havia um general chinês que, junto com o Mao Tse-tung, deixa eu só encerrar essa historinha, queria a independência da China. Mas o Mao Tse-tung falava para o general, não ri do nome dele, não ri, Chiang Kai-shek, é o nome dele, Chiang Kai-shek. Ele falou para o Chiang Kai-shek o seguinte, general, nós vamos expulsar esses estrangeiros e vamos fazer a independência da China. Mas o Chiang Kai-shek está pensando que é para uma república independente. O que fez mal? Uma república popular da China comunista. Comunista só tem um partido. Quem é que mandava no Partido Comunista da China? Mao Tse-tung. Então quem é que mandava na China? Zhou. La garantia sou Zhou. E aí, o general Chiang Kai-shek foge para Taiwan e de lá estabelece um novo país que, para os chineses. E está muito bem, graças a Deus. Certo? Eu continuo daqui na próxima aula. Um Feliz Natal para o senhor.